Hoje a União Planetária tem a satisfação imensa de trazer ao público um dos encontros mais importantes que têm sido feitos nessa terra. Todos os anos, na época do Carnaval, há um encontro feito na cidade de Campina Grande, na nossa Paraíba, um encontro ecumênico, mas da maior magnitude, com a participação de milhares de pessoas, com participação de bispo da Igreja Católica, padre da Igreja Católica, pastor protestante, monge budista, representante muçulmano, representante judaico e do espiritismo e de tantas outras seitas. E no dia de hoje vocês vão poder ouvir a palestra que foi apresentada na abertura pelo grande orador do movimento espírita, Divaldo Franco. Fiquem conosco. Ao se apagarem as luzes do século XV para o XVI, Lord Bacon, fazendo uma análise da cultura medieval, estabeleceu que uma filosofia superficial leva o pensamento ao materialismo, à negação. Mas uma filosofia profunda invariavelmente leva o pensamento humano ao cultivo da religião. E quando, no dia 31 de março de 1848, em Londres, Karl Marx apresentava o seu manifesto comunista e afirmava que as religiões são o ópio das massas, na cidade de Hydesville, um pequenino povoado no estado de Nova York, fenômenos inusitados abalavam a residência do cottage da família Fox, trazendo a notícia da imortalidade da alma, da sua comunicação após a diluição dos despojos físicos, inaugurando o que seria mais tarde a era espírita, quando Allan Kardec publica em Paris, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Mas essa segunda parte da história da humanidade e da França em particular, no novo e tormentoso período de Napoleão III, vai se caracterizar pela rebelião do pensamento na Europa. Levantam-se as almas atormentadas de Friedrich Nietzsche para dizer que naquele momento as religiões estavam morrendo, e o louco que ele coloca no seu Assim Falava Zaratustra vai dizer que as igrejas e catedrais nada mais são do que os mausoléus de Deus. E tomado da angústia que ele tipificava a mente, que o levará ao estado de quase total imbecilidade, e arrebata-lhe a vida em agosto de 1900. A personagem de Nietzsche dizia agora quando matamos Deus, quem acenderá as estrelas à noite nos céus, alimentará as aves nos prados e alimentará os peixes perdidos nos volumes d'água da terra. Aquele período também era assinalado pela presença de Schopenhauer, negando Deus e a ética da vida. O suicídio, dizia, é a solução para os problemas. A criatura humana tem na vida a sua maior adversária, e diante das vicissitudes e dos opróbrios, das humilhações e das dores, pode libertar-se de todos eles através do suicídio. Até o dia quando um jovem aluno perguntou-lhe: é verdade que o suicídio é a solução para os problemas da vida? E Schopenhauer asseverou com muito entusiasmo. E o jovem voltou a inquiri-lo: e o senhor teve problemas durante a sua vida? Muitos. Ninguém chega à minha idade sem haver experimentado de sabores e angústias. Ao que o jovem voltou a insistir: e por que o senhor não se suicidou?
E ele talvez haja dito para vos ensinar a ética do suicídio. E o período notável de Kant, o período das informações belas de Spencer, com seu materialismo mecanicista, derivado das conquistas de Charles Darwin, e o período de Hegel. Mas apesar de toda essa efervescência filosófica, é também o período de Augusto Comte, com a sua religião da humanidade através do positivismo. E uma outra vaga contra Deus se levanta nos mares encapelados da cultura europeia, tentando bani-lo dos arraiais da terra. E ele, mais uma vez, sobreviveu. Por volta dos anos 60, do último século do milênio passado, por ocasião da proposta da doutrina ripieísta, levantaram-se muitos indivíduos para dizer: Deus morreu. E alguns sacerdotes holandeses, ao apresentarem o seu catecismo, publicaram: não cremos em Deus, mas cremos em Jesus. Nós somos cristãos, temos provas históricas de Jesus, temos a herança dos seus evangelhos, mas não temos provas de Deus. Permitimos-nos então ser cristãos ateus, provocando o impacto na cultura religiosa da época. Foi quando se levantaram essas vozes atormentadas, com síndromes esquizoides, que o notável cientista americano, o Dr. Cressy Morrison, que durante 40 anos foi diretor do Museu de História Natural de Nova York, apresentou uma obra para dizer que ele sim acreditava em Deus. A ciência lhe havia dado as provas mais robustas da realidade de Deus. A teoria do Big Bang apresentava nada mais do que o efeito de uma causa primordial. E por isso mesmo, ele arrolhava 7 razões pelas quais ele acreditava em Deus. Dessa forma, eu creio em Deus, dizia ele, pela primeira razão, muito simples: se nós olharmos o planeta que habitamos, verificaremos que o acaso não poderia estabelecer leis de tanta precisão, quais aquelas que fazem parte do nosso cotidiano. O nosso dia durasse não 12 horas, mas 120 horas, a possibilidade de vida na Terra seria nula, porque durante as 120 horas de sol, tudo seria crestado, a vida seria destruída, e nas próximas 120 horas de noite, aquilo que por acaso sobrevivesse também se aniquilaria por causa do frio glacial. Poderíamos arrolar diversos fatos que fazem parte do cotidiano e que foram pensados, adrede programados, causalmente estabelecidos e não resultado de um fortuito fenômeno dirigido pelo estúpido acaso. Por esta razão, eu creio em Deus, proclamava Cressy Morrison. Mas eu creio em Deus por uma segunda razão, que se chama vida. Que é a vida? Se perguntarmos aqui o que é a vida, é provável que as definições seriam tão variadas como incompletas. O biólogo, o filósofo, o esteta, o anatomista, o psiquiatra, o artista, cada um daria a definição sob a sua óptica, que não abrangeria a realidade da vida, dessa vida que é um escultor, e trabalhando cada folha, não faz que se repitam 2 folhas absolutamente iguais em toda a vegetação do planeta. Essa
vida que é um químico especial, que através das raízes arranca da intimidade da terra o humus, a umidade, transforme madeira em açúcar. Esse perfumista exuberante que do adubo carrega essências que são carreadas pela brisa embalsamando a natureza. Mas o que é a vida? Se fizermos uma análise profunda, a vida é resultado de um protoplasma e um raio de sol. Se por acaso toda a vida que existe na terra, vegetal, animal, humana, desaparecesse e ficassem apenas um protoplasma e um raio de sol, pelo fenômeno da cissiparidade, esse protoplasma se multiplicaria e em breve, 10 bilhões de anos após, teríamos a vida novamente atuante no planeta, conforme a contemplamos hoje. Por esta razão, eu creio em Deus, em uma causa que programou a essencialidade da vida, mas eu creio em Deus por uma terceira razão. Graças aos insetos, ao instinto dos insetos, sabemos, por exemplo, que a vespa, quando concebe e vai desovar, ela morre. Jamais uma vespa viu a sua prole. E sabendo que os seus descendentes alimentam-se de carne viva, a ingestão de carne morta mata-luzia, a vespa faz uma viagem nupcial até encontrar um gafanhoto que o pica em um lugar especial, colocando totalmente hibernado, aparentemente morto, arrasta-o, faz uma lapa, coloca-o e desova na parte terminal do abdômen, para que os seus filhos, quando nasçam, possam comer sem matar o seu alimento. E no momento em que o gafanhoto morre, eles estão em condições de cuidarem da própria sobrevivência. Jamais uma vespa se equivocou, e se equivocasse, a espécie entraria em extinção. Alugando o raciocínio de Cressy Morrison, ele estabelece, por exemplo, que o salmão, quando vai desovar, ele abandona as águas dos rios, dos lagos, de onde quer que esteja, e viajando contra a corrente, ele vai à intimidade das águas onde nasceu, e ali ele desova. Se nós o retirarmos, colocarmos no afluente do mesmo rio, ele sabe que não é ali, retém a desova e somente vai reproduzir-se no berço generoso onde nasceu. Esse fenômeno notável pode ser alongado em nossa visão ao João de Barro. Quando chega a primavera, ele trepa no galho mais alto da árvore da floresta, coloca o bico na direção do vento e descobre em que direção soprará o vento do próximo inverno. Constrói a casa com a porta de entrada no lado oposto dos ventos por vindouros, para salvar a nossa prole, e nunca se enganaram, porque qualquer engano mataria os descendentes, o que mata de inveja o serviço de meteorologia que não acerta nunca. Creio em Deus por uma quarta razão. Essa razão é a dos genes e cromossomos, mais recentemente estudados no projeto Genoma Humano. Esses genes e cromossomas são tão extraordinários que, se nós reduzíssemos a população da Terra aos genes iniciais, toda a população caberia em um dedal de costureiras. 5 bilhões 280 milhões de pessoas, com as suas características físicas, as variadas características da personalidade,
as conquistas da inteligência, os sentimentos, em um dedal de costureiras. Por isso, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus por um quinto fator, disse o biólogo, que é exatamente a inteligência. Porque a memória é uma nota monótona que se repete sempre a mesma, sempre igual. A inteligência, no entanto, é uma policromia. São as 7 notas musicais. É graças a ela que podemos elucubrar que a criatura humana pode abrir as maravilhas do seu pensamento e levar o seu entendimento a Deus. Creio em Deus por um sexto fator, que pode ser muito bem apresentado hoje na ecologia. Narra-se que a Austrália, em determinado período dos anos 60, necessitava de defender as suas terras dos ventos que sopram do mar. E tiveram ideia os australianos botânicos de criarem sebes e importaram para ali determinadas palmáceas para servirem de paredes naturais a fim de defender os seus seminários de plântulas. E ao fazerem, correram um risco muito grave, porque foram algumas palmas e cactos. E os cactos, como não tinham inimigos naturais na Austrália, começaram a multiplicar-se. O vento levava-lhes o pólen e eles apareciam em toda parte. Foi dado um grito internacional de alerta. Utilizaram-se lanchas-chamas, tratores, herbicidas. E quanto mais se destruía o cacto, mais ele multiplicava. Em 10 anos, a Austrália perdeu uma área de terra correspondente às ilhas britânicas da Europa. Foi realizado então um congresso de entomologia em Sydney. E depois de uma semana de debates, veio à tona o problema que fazer, como exterminar esses cactos. Necessitamos de inimigo natural, um besouro, um inseto qualquer, que se reproduza com grande facilidade e ao mesmo tempo que seja famélico, que não pare de comer. Começou uma caçada internacional e os senhores não sabem onde foram achar esse inseto. Claro, no norte do Brasil. Levaram o brasileirinho, jogaram nos cactos, eles começaram a comer sem parar e a reproduzir-se, o que apavorou os australianos. Agora não teremos cactos, mas vamos ter besouros. Então a lei da ecologia começou a apresentar o seu equilíbrio. Ficaram cactos para besouros e besouros para cactos. Da mesma forma sabemos que os insetos respiram através de tubos. À medida que crescem, seus tubos não crescem proporcionalmente, o que os levam à morte. Mas isso não é por acaso, é providencial, porque existem classificadas 750 mil famílias de insetos. E se eles crescessem, seus tubos respiratórios acompanhassem-nos ao sairmos daqui, formigas com corpos de paquiderme nos esperavam lá fora e a vida humana seria totalmente possível. Então, eu creio em Deus. Alguém, algo, pensou nessa realidade. Creio em Deus, por fim, graças à imaginação. É através da imaginação que se pode ter a dimensão de Deus, como cantava no Saltério o salmista. Na sua maravilhosa composição, os céus proclamam a obra de Deus e o universo acompanha o trabalho das suas mãos. É verdade. Se por acaso saíssemos numa estrada em uma noite de inverno procurando o campo, sem luz artificial, e olhássemos as estrelas, poderíamos dizer, mas eu vejo milhões de estrelas. E nos equivocávamos, porque somente são visíveis a olho nu 5.000 estrelas. Isto é, 2.500, porque as outras estão do outro lado. Quem duvidar,
pode contar ao sair daqui. Mas se usar, por exemplo, o binóculo, pode vê-las em número de 15.000. Se usar um telescópio doméstico, pode ver 150.000 estrelas. E se for ao Observatório Astronômico de Monte Palomar, na Califórnia, poderá ver 30 milhões de estrelas em nossa galáxia, cantando as glórias de Deus. E naturalmente ficará comovido e saberá que a nossa galáxia possui 200 bilhões de estrelas, sendo que existem 100 milhões de galáxias maiores do que a nossa, porque a nossa é subdesenvolvida, nós estamos nela. E diariamente nós podemos acompanhar, através dos telescópios que bailam além de nós, as galáxias absorvidas pelos buracos negros e outras galáxias emergindo da combustão de estrelas, cantando as glórias de Deus. Então o indivíduo olha para o Sol e sabe, através da física, que para manter o equilíbrio dos astros que ele compõe, o reino, ele converte 420 milhões de toneladas de massa em energia por segundo, para poder manter esse equilíbrio da lei da gravidade. E naturalmente, à medida que consome tanta massa, ele vai morrer, o que se dará daqui a quase 10 bilhões de anos. Oportunamente eu falei a esse respeito no auditório, e ao terminar veio uma jovem de 45 anos, que naquela época era uma calamidade. Chegou-se até mim e disse: Divaldo, pelo amor de Deus, é verdade que o Sol vai se acabar? Eu diria, um dado astrofísico. Mas quando isto se vai dar? Ah, minha filha, daqui a 10 bilhões de anos, meu Deus. Que será de mim que ainda não me casei? Olharemos esse universo grandioso e poderemos dizer Sírius, Betelgeuse. Poderemos olhar na espiga da Virgem as estrelas de primeiro grau e descobriremos que o nosso Sol é uma estrela na meia-idade, decadente, esteu encerrando o seu périplo. Esta visão grandiosa não nos dá ideia do que é o infinito. Sir James Jeans, o notável astrofísico inglês, teve a ocasião de dizer: quereis saber o que é o universo? Tomai um avião supersônico, e quando estiverdes no ar, atirai fora dele 3 vespas sobre a Eurásia, e elas terão menos espaço para voar do que os astros da imensidão universal. O indivíduo que faz uma parada para pensar a respeito de Deus no macrocosmo, traga em seco, e nesse movimento a sua língua se move, e ele pode saber que ali estão 5.000 corpúsculos nas papilas da língua, para dar-lhe a sensação do sabor. E é tão extraordinário que uma picada de alfinete destrói milhares de capilares, mas outros de imediato vêm e substituem-nos. Se nós tomarmos um corte, de imediato esses capilares atiram uma cortina de fibrina para fazer um coágulo tampão, excetuando-se dos hemofílicos, para evitar que a hemorragia roube a nossa vida. De imediato levamos a mão à cabeça e dizemos: meu Deus, e tocamos o mais extraordinário equipamento eletrônico que os olhos humanos já viram. Nos anos 40, os neuropsiquiatras diziam que o nosso cérebro é constituído de 5 bilhões de células nervosas. Esses neurônios, quando morrem, não se repetem.
E por isso mesmo nós tendemos ao envelhecimento, à decadência, à morte biológica. Mas por volta de 1940, com o avanço da ciência, chegou-se a dizer que nós possuíamos 50 bilhões de neurônios. À medida que eles morriam e porque não se renovavam, nós ficávamos velhos. E muita gente acreditou que um homem, uma mulher de 50 anos já era velho. Um aposentado, nem se fala. O aposentado era um móvel jogado fora. Muita gente acreditou. Mas então não se lembraram que esses neurônios que não se repetem, se a mente que não é cerebral, a mente é decodificada pelo cérebro, se essa mente continua ativa, realizadora, ela obriga os neurônios que permanecem a tirarem os ramos, árvores, dendrites em grego, para manterem as intercomunicações, para manterem essas sinapses eletroquímicas das mensagens. Envelhece aquele que velho se considera. Em 1970, os neuropsiquiatras constataram, graças aos microscópios eletrônicos, que nós possuímos 70 bilhões de neurônios. O que levou George Bernard Shaw a dizer: eu sou um adolescente de 14 anos. Escreveu a sua vida aos 14 anos, porque no seu livro A Vida Começa aos 80, ele estava com 94, então era um adolescente de 14 anos. E nós descobrimos que a velhice é o estado de entrega na nova consciência. Só envelhece quem é ocioso, aquele que não tem ideal, aquele que não se entrega às nobres aspirações, às velhas tradições de que à medida que envelhecemos perdemos a memória, somente quando um fator patológico interfere em nosso organismo. A pessoa saudável tem a memória que lhe aprouver através do exercício. Aí estão indivíduos provectos, homens e mulheres notáveis, octogenários, nonagenários, lúcidos, maravilhosamente lúcidos. Aqui está um exemplo: 73 anos. E uma memória de adolescente, porque eu não me permiti envelhecer. Quando os amigos me dizem: Divaldo, eu te conheço há 50, eu digo: não termine a frase. Pelo amor de Deus, quem já viu ter um amigo de há 50 anos? Eu deveria ser um baby naquela época. Nos anos 90 do século passado, esses mesmos cientistas constataram que nós possuímos entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios, mas fizeram uma revolução e uma revelação fascinante. O homem possui bilhões de neurônios mais do que a mulher. Para nada. Sem nenhuma função. E ao pôr a mão à cabeça, nós descobrimos este computador, como diz o neurofisiologista americano Shirley, um computador tão extraordinário que não pode viver sem a mente, que é extrafísica. O melhor computador necessita de ser digitado. Ele necessita de ter a sua memória produzida para poder responder aos apelos quando necessitamos de informações. Assim também essa massa orgânica de que somos constituídos. Nós não somos isto, nós estamos nisto. Somos um espírito imortal, criado por Deus com a fatalidade da perfeição, para podermos encontrar o nirvana, a plenitude, o reino dos céus, a integração do psiquismo cósmico. Lográ-lo depende do nosso livre-arbítrio, hoje ou depois, mas todos fadados à felicidade, porque a criação de Deus é um ato de amor. Então descobriremos que esse corpo é o maior engenho que os olhos humanos já viram,
Basta que examinemos o sistema circulatório, 150 mil quilômetros a 190 mil quilômetros de veias, vasos e artérias em um circuito especializado, bombeados pelo coração. Esse notável instrumento que parece uma borracha incansável começa a pulsar psiquicamente depois da fecundação. E quando para, vem a morte fisiológica. E é tão notável que manda nosso sangue, coração, cérebro, coração, pé, coração, com a velocidade de 70 metros por segundo, cantando as glórias de Deus. Então o indivíduo para e sente Deus nele mesmo. Mas será que Deus terá que ser visto através da sua obra em a natureza, através da realidade do nosso ser? João, o doce evangelista, disse: Deus é amor. Vejamos o fato. Aquela dama que viveu por volta de 1875 nos Estados Unidos, na Califórnia, em Palo Alto, era considerada a rainha da moda. A sua casa era um palácio monumental. E Madame tinha tudo aquilo que dá felicidade à mulher. Tinha um marido um pouco mais velho do que ela, o que era uma boa vantagem, mimava bastante. Madame era rica, era bela, tinha um filho. Madame, para manter o seu palácio, fazia uma viagem anual à volta do mundo. Trazia cristais da Boêmia, louça das cidades refinadas da França, trazia tapetes de Damasco, e o seu palácio era famoso. Madame, no momento desses acontecimentos, era a primeira-dama do Estado. Seu marido, o senador Stanford, havia sido dos homens mais notáveis do seu tempo. Nessa oportunidade, o senador governava a Califórnia e Madame estava sempre presente nas reuniões sociais, o que as mulheres naturalmente não gostam. Cafés, chás, recepções, essas coisas muito desagradáveis que as mulheres vão contra o seu gosto. Madame estava sempre presente e tinha um filho que era de uma beleza seráfica, chamado Leland. Leland era um menino magro, pálido, louro, de olhos verdes. Madame amava-o, principalmente por causa dos olhos. Madame era poetisa. Às vezes dizia: Leland, se eu pudesse, eu te retirava os olhos e fazia um pendentif para colocar no meu colo, tal a beleza esmeraldina que brilha na tua face. Leland sorria. Ele amava os pais da razão direta do tempo que os pais lhe dedicavam. Tinha por eles uma afeição especial e por Madame Stanford um carinho todo generoso. Mas Madame não tinha tempo. Ela dizia às amigas: meu filho tem tudo. Ele tem uma aia inglesa, ele tem uma nurse alemã, ele tem uma auxiliar francesa, ele tem metade do nosso palácio. Ele só não tinha mãe, mas isso não era muito importante. Ele tinha tudo. Mas eu sou a mãe cumpridora. Até parece que isso foi escrito neste ano. Eu sempre reservo alguns minutos para brincar com meu filho. Muitas mães têm filhos de brinquedo, brincam com eles uma vez que outra. E os pais até carregam a fotografia no bolso. Olha o herdeiro. E nada mais. Não tem tempo. Tem que ganhar dinheiro para dar em coisas, porque é muito difícil auto-oferecer-se. É muito melhor dar coisas, porque não dá problema, mas doar-se, quando seria melhor ganhar menos e doar-se mais, para evitar dramas que aturdem hoje a sociedade e aniquilam a família. Madame dizia às reuniões sociais: imagine que quando Leland acorda, eu estou dormindo, ele tem que ir à escola. Quando eu desperto, ele está na aula.
Quando ele vem a refeição, eu estou no cabeleireiro. Mas uma vez por semana, oh sim, nós nos encontramos. A vida de Madame era esse passeio maravilhoso pelo país da ilusão. Tinha uma carruagem internamente forrada de veludo e brocado, com joias incrustadas. E quando Madame saía da carruagem, o seu lenço de linho balançava no ar, rendado. A inveja seguia as rodas do seu veículo. Mas não há felicidade que sempre dure, nem desgraça que um dia não se acabe. Madame experimentou um grande golpe. Madame tinha uma tia que era pobre, dessas velhas pobres que acham de nascer em famílias ricas, e morava num bairro pobre de São Francisco. E essa tia de Madame morreu. Quando morreu, e Madame soube, através dos jornais, bem se vê, um cronista social colocou: Madame Stanford está de luto. Morreu uma tia sua, uma snob inglesa, que morava num bairro pobre, só para ver como é que pobre vive. Madame está de luto uma semana. Ela ficou desgostosa. Mas que velha terrível, achou de morrer na primavera. Quando podia ter morrido no inverno, não chamava atenção. Ficou desesperada, tinha que manter esse luto social. E correu ao marido e disse: que farei desta casa museu uma semana dentro de casa? Há mulheres que não ficam em casa 2 dias. Imagine uma semana inteira ali dentro de casa. O marido que a amava disse: você poderia brincar com nosso filho? Madame teve uma iluminação, saiu a correr, foi à ala esquerda palaciana e encontrou Leonard, que tocava o clavicórdio. Madame era sentimental. Quando ela viu o filho pálido, os olhos com uma beleza seráfica, tocando o clavicórdio, comoveu-se, acercou-se-lhe, sentou-se-lhe ao lado, colocou a cabeça sobre a perna magra do filho e pôde ver-lhe os olhos verdes. E ele tocava. Quando ele terminou, Madame perguntou: meu filho, que música triste. Que música é esta? Ah, mamãe, é uma música da Normandia, que a minha babá francesa me ensinou. Tu sabes cantá-la? Oh sim, canta-ma. Ele voltou a tocar e a cantar como uma cotovia triste. Ao terminar, Madame pediu-lhe: conta-me a história. É a história de um menino que morava numa praia na Normandia. Seu pai era pescador e diariamente com sua mãe ia levar o pai para pegar a barca e alongar-se no mar. Ele e a mãe voltavam para casa e ao cair da tarde retornavam a meio-dia para esperar o pai. Assim diariamente, até que um dia seu pai foi, deu adeus, e ao cair da tarde não voltou, nem no dia seguinte, nem mais tarde. Ao terceiro dia, a sua mãe desesperada disse: já sei, as sereias do mar tomaram-no de mim, irei resgatá-lo, meu filho, espera-me. E adentrou-se a cantar, e nunca mais. Ele está na montanha, olhando o mar e aguardando seus pais voltarem. Oh, Leland, mas é uma música muito triste. Que tens tu com esse menino da praia? Ah, mamãe, eu o introjeto. Sou eu. Mas como? Sim, porque papai está sempre nos negócios. Mas tu me tens a mim atrás de papai, nos seus negócios. E eu fico aqui na minha penedia aguardando. Oh, Leland, mas isso vai desaparecer, vamos brincar. Saiu a correr, e no quarto dia, no quinto, no sétimo dia, Leland estava feliz e Madame havia descoberto uma coisa: o amor exige convivência para poder conhecer as imperfeições e os valores positivos. Nasce desse intercâmbio. Ela descobriu que amava o filho, mas nesse dia ele disse: mamãe, por que você está comigo a semana inteira? Quase de um dia ao próximo da semana. Por que, mamãe?
porque morreu uma tia nossa, meu filho. Mamãe, e quando morre uma tia, nós temos que ficar em casa? É, meu filho, é uma recomendação social. Ah, mamãe, e quantas tias você ainda tem? Não é isso, Leland. Ficar a brincar, mas uma amiga de madame, vendo-a dentro de casa, encastelada, triste, teve uma ideia: levar madame ao orfanato que havia em São Francisco. Leland contava 14 anos, e quando ele soube que mamãe ia ao orfanato, ele exultou. No dia seguinte, madame foi pegar a sua carruagem. 2 lacaios de livré desceram com bandejas de prata, carregando guloseimas, balas. E Leland estava no alto da escada. Quando madame entrou na carruagem e o viu, a onda de ternura fez que ela perguntasse: queres vir? Ele desceu a escada correndo, entrou, bateu a porta da carruagem e perguntou: onde vamos, mamãe? Ela deu sinal, a carruagem partiu. Ao orfanato, Leland. Mamãe, e que é um orfanato? Tu não sabes? Não, mamãe, nunca ouvi essa palavra. Ora bem, orfanato é um lugar... orfanato é um lugar de órfãos. E que são órfãos, mamãe? Meu Deus, os professores de hoje não ensinam mais nada. Leland, tu não sabes o que são órfãos? Não, mamãe, nunca ouvi essa palavra lá em casa. Órfãos. Madame era rica, era magra, era tudo, mas não era lá essas coisas. Órfãos. Ora, são esses meninos de rua, essa ralé, são crianças que não têm pais, que não têm mães. Mamãe, e existem crianças que não têm pais e que não têm mães? Claro, Leland. Mamãe, e por que papai? Problema de Deus, não é de política. Deus os fez miseráveis e a nós nos fez opulentos. Mas, mamãe, lá em casa são tantos pães que se os atiram aos cães. Leland, nenhuma discussão política. Chegaram à porta do orfanato. Os órfãos estavam esperando. E sempre foram e são, naturalmente, perseguidos, incompreendidos, discriminados, maltratados. As testas largas, os cabelos mal cuidados, os dentes à mostra, o pescoço com as veias como se fossem serpentes, o receio, a imundícia. Quando Leland os viu, disse: mamãe, são crianças. Tomou das mãos de um dos lacaios a bandeja e perguntou: como é seu nome? Tom. E o seu, John. E você, Mary. E Tommy, comam. E eles comiam como comem os órfãos. Comem com a boca, com o estômago, com as mãos, com os bolsos. Comiam. E Leland dizia: mamãe, eles não têm pães e têm fome. E lá em casa tanta comida, eu não tenho fome. E comia. Quando madame viu aquela intimidade de Leland com os órfãos, deixou um pouquinho e disse: venha, já fiz a caridade. Amanhã os jornais vão noticiar que madame, apesar de ter o coração despedaçado, veio oferecer misericórdia aos órfãos. É o pensamento de algumas almas menos felizes. Leland veio: não te quero com esta ralé. Tu és filho do senador da república, hoje governador. Não te quero misturado, mamãe. Mas eles são crianças. Leland, madame deu adeus, sorriu, entrou na carruagem e disse: nunca mais. A carruagem partiu. Subitamente Leland perguntou emocionado: mãezinha, e quando é que iremos voltar? Já te disse que nunca mais. Mamãe, mas os órfãos. Leland, arrependo-me de ter te trazido. Não voltaremos mais. Quando chegaram a casa, Leland correu à sua ala e gritou: mãezinha, venha. De que lado está o orfanato? Ali, Leland. Então é lá. É lá que estão os meus irmãozinhos, os órfãos. Não tens irmãos, menos órfãos. No dia seguinte: mamãe, eu gostaria de voltar ao orfanato, mas não irás. No terceiro dia: mamãe, Leland, não voltarás. No quarto dia, Leland estava com transtorno psicológico obsessivo. O médico examinou, tinha febre. Mamãe, leve-me ao orfanato. Não, meu filho,
Nunca mais. O médico examinou a criança e disse: Madame, só há duas alternativas: ou levá-lo ou retirá-lo de São Francisco. Opto pela segunda. Madame programou uma viagem à Europa. Uma semana depois, pegava um transatlântico no porto de São Francisco. Seus amigos foram despedir seu senador e ela partiu na direção de Barcelona. Quando Leland chegou a Barcelona: mamãe, de que lado está São Francisco? Ali, meu filho. Então é lá, Leland. De Barcelona, esteve em Saragossa, Madrid. Depois volveu a Barcelona, atravessou os Pirineus, foi a Paris, a Londres, a Haia, em toda parte. Leland perguntava: mãezinha, onde? Já te disse. Chegar à Itália, a Roma, era agosto, o calor de agosto. Madame hospedou-se no melhor hotel da Península Itálica, na Via Ápia Antiga. Alugou todo um andar. Leland estava enfermo, havia contraído a febre amarela. Naquela época era uma pandemia incurável. Madame mandou chamar os melhores médicos de Roma. Eles estudaram o menino e disseram: senhora, não tem retorno. Mas não é possível. É meu filho. Não haverá alguém na Europa que eu possa salvar. Talvez o médico da rainha Vitória. Mande buscá-lo. Eu posso comprar a Inglaterra. Mande buscá-lo. Uma carruagem partiu e na noite seguinte, Madame transfigurada acompanhava Leland na alcamia da febre. O calor, subitamente seu anjo, sobre lençóis de cetim azul, pálido, marmóreo, os olhos verdes, disse com dificuldade: mamãe, leve-me à janela. Duas saias abriu a janela, o vento quente levantou as pernas magras das cortinas. Madame carregou seu tesouro e olhou a Via Ápia, as catacumbas de São Calixto, o túmulo de uma dama cristã, Roma esplendente. Mamãe, de que lado está São Francisco? Ali, meu filho. Leland, meu filho, fica bom rápido, para que eu te leve de volta ao orfanato, para que tu convivas com teus irmãozinhos os órfãos. Mamãe, eu estou tão cansado. Leve-me à cama. Madame trêmula depositou o tesouro sobre os lençóis, ajoelhou-se ao lado, parecia uma Madonna de Botticelli, e ele disse: mamãe, eu quero lhe fazer um pedido. Mamãe, quando eu morrer, mas não vais morrer. Mamãe, quando eu morrer, você será uma mãe que não tem filhos. Não é verdade? É, meu filho. Mas você não vai morrer. Mamãe, quando eu morrer e você for uma mãe que não tem filhos, eu queria lhe pedir para que você se tornasse a mãe dos filhos que não têm mães. Você me promete? Prometo, meu filho. Mas você não vai morrer. Mamãe, ouça, Tom, John, Mary, eles vieram, mamãe, os órfãos. Estão chamando-me. Leland, não te faz, Leland, não me deixes. Mamãe, os órfãos chegaram. Mamãe, você será a mãe dos filhos que não tem mais. Mamãe, eu já vou. Leland. Ele se ergueu e tombou, vitimado por uma parada cardíaca. Madame deu um grito e desmaiou. Quando ela despertou, Leland estava morto. Madame cerrou aqueles dois olhos verdes. O corpo foi embalsamado. E menos de 10 dias após, ela começou a longa viagem de volta, partindo do Porto d'Oste. Quando chegou a São Francisco, a cidade estava de luto. O governador aguardou
com a guarda de honra, a Orquestra Sinfônica de São Francisco, a carruagem de Madame. Num caixão de mogno cristal, desceu o menino pálido de olhos de esmeralda. A cidade comoveu-se, Madame parecia desvariada. Coloquem-no na carruagem, vamos ao orfanato. E aquele cortejo, enquanto se tocava a marcha fúnebre de Chopin, se dirigiu ao orfanato. As crianças vieram à porta. Madame abriu a porta da carruagem. O esquife estava de pé. Leland, perdoa-me, meu filho. Perdoa-me, Leland. Aí estão os teus irmãozinhos, os órfãos. Perdoa-me, meu filho. Levou seu filho para Palo Alto. E numa colina defronte do mar, ela o plantou na terra. Colocou uma placa de mármore branco de Carrara. Plantou uma roseira trepadeira de tom vermelho, para que na primavera o vento despetalasse lágrimas de sangue sobre a tumba do seu filho. Naquele ano, Madame deu $20 mil para o orfanato. No ano seguinte, Madame ergueu 2 orfanatos. No ano imediato, o senador morreu. E Madame percebeu que os seus filhos não necessitavam apenas de pães e de mães, senão de educação. Vendeu tudo quanto tinha: tapetes, joias, cristais, candelabros, quadros, e construiu a Universidade Stanford, hoje considerada uma das 10 melhores do mundo. Em 1905, o jornalista brasileiro Felício Terra, visitando São Francisco e a universidade, perguntou-lhe: Madame, você deu tudo? Quase tudo. Meu filho recebeu no Natal $1000 do seu padrinho, e ele fez uma caderneta especial. Esse eu não dei. Transformei no fundo para atender a qualquer criança órfã, de olhos verdes, como os olhos de meu filho. O amor de Lela era a presença de Deus. Quase 130 anos depois, nesta era para uma nova consciência, somos convidados a buscar a diretriz do nosso futuro, a escolher o nosso futuro, mas temos necessidade de desenhá-lo com as tintas do amor, de programá-lo através dos instrumentos do amor e de amarmos, para que todos saibam que seguimos Jesus, Buda, Krishna, Maomé, que seguimos os grandes guias da humanidade, em nome de Deus. Nesta hora grave, em que a violência urbana é uma guerra não declarada, neste momento das injustiças sociais, dos descalabros morais, da sensualidade asselvajada, neste período de toxicomania, de sexolatria, de rebeldia em toda parte, nós, aqueles que estamos elegendo uma nova consciência, em nome de Deus, irmãos, que somos pela progenitura divina, não reajamos, não nos queixemos, não nos rebelemos. Nós temos tanto para agradecer, disse Margarida Lopes de Almeida no poema, e tão pouco para pedir. Que Deus diríamos, Senhor, enquanto a maioria bate às tuas portas, reclamando, exigindo, blasfemando, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Quero dizer-te que busco o amor que nasce na tua alma, Senhor. Muito obrigado, então, pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza
beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira no céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão eu detecto os cegos que andam na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor volverão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que fala, que canta, que ilumina, que trauteia uma canção, que evangeliza, pela voz que legisla, pela voz que o teu nome pronuncia com forte emoção, pela minha faculdade de falar. Eu me recordo na terra dos que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia, oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra amputados, marcados, deficitários, aleijados, paralisados, e eu posso bailar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma tapera, uma favela, um ninho, um gramado de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, dei um teto para me agasalhar, ou uma cama para reclinar, nem aí reclamarei, porque eu te tenho a ti, e te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.